irmãos podem se assentar. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos, amém? Queridos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Como o pastor Jefferson disse, sou o pastor Márcio, da Segunda Igreja Batista em Aracaju. Estou acompanhado do Kleber. Hoje minha família não pôde estar comigo. Sou casado, já vai fazer 20 anos. Tenho 3 filhos, uma menina de 18, fez 18 agora, dia 20, uma outra de 11, um menino de 9 anos. Eles não puderam estar comigo porque hoje teve o aniversário do Diego, né, da filha do Diego, e a minha esposa então está com nossos filhos lá para prestigiar a festa de um irmão da nossa igreja. Mas, meus irmãos, é uma alegria muito grande, de verdade, estar aqui com vocês. É uma alegria ter o pastor Jefferson conosco lá no seminário. É muito bom poder ter notícias do trabalho que os irmãos têm desempenhado aqui. E como disse o pastor Jefferson, nós precisamos pulverizar discípulos de Jesus em nossa cidade. Nossa cidade precisa de homens tementes a Deus, homens que são comprometidos com o Evangelho, homens que de fato desejam viver uma vida para a glória do Senhor. Nós cantamos aqui agora há pouco que tudo nós entregamos, que tudo entregaremos. E só entregaremos de fato tudo se o nosso coração arder em chamas, se o nosso coração estiver profundamente ardendo por amor ao nosso Deus. Quando encontramos Jesus, nós encontramos tudo. Paulo disse isso. Quando a gente lê a carta que Paulo escreve aos Filipenses, a gente vai ver que ele disse que encontrou tudo. E quando a gente encontra tudo, todas as outras coisas, elas se tornam, ou melhor, elas ganham o seu devido valor. Elas então passam a não significar tanto para nós comparado a Jesus. Então, quando nós temos Jesus, nós temos tudo, e com tudo nós podemos então servi-lo de uma forma piedosa. Meus irmãos, esse trabalho tem tudo para crescer, mas para que esse trabalho cresça, nós precisamos que cada um de vocês possa fazer a sua parte. O corpo só cresce se cada um realizar a sua função. Se cada um de fato amar a Deus, amar a igreja local, não tem como esse trabalho não crescer. Então esse trabalho precisa de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de fé, uma vida de piedade. A gente vai usar o texto que o pastor Jefferson pediu para expor, que é 1 Timóteo capítulo 4, e a gente vai olhar para esse texto e perceber que só é possível viver uma vida de serviço ao Senhor, de uma entrega inteira, se nós, de fato, crescermos na fé. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, a gente vai fazer a leitura do verso 6 até o versículo de número 11. 1 Timóteo 4, verso 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta. Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estar reunidos, ó Deus, estarmos juntos como irmãos, como igreja, louvando, adorando e bendizendo o Teu nome, ó Deus. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja adorado, e que, ó Deus, a Tua palavra lida, seja explicada, aplicada aos nossos corações, ao ponto de sairmos daqui hoje, ó Deus, edificados pela Tua palavra, encorajados, exortados, instruídos, ó Deus, para crescermos na fé, para crescermos, ó Deus, em nosso serviço ao Senhor, para que em tudo o Senhor receba toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, por conhecer meus irmãos aqui, ó Deus. Obrigado
obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Jefferson, pela vida do pastor Fábio. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, teus servos e os irmãos que aqui servem também juntos, ó Deus. Que eles cresçam, ó Deus, em unidade, em comunhão, em amor, em fraternidade, em serviço ao Senhor. Ó Deus, para que esse trabalho alcance cada vez mais vidas para a glória e louvor do teu nome. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Meus irmãos, para que a obra do Senhor seja realizada de uma forma piedosa, de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, nós precisaremos crescer na fé. Nós precisamos crescer na nossa fé, no conhecimento do Senhor. Todo cristão precisa crescer na fé. Todo cristão precisa desejar ganhar massa espiritual e se tornar um servo de Deus fortalecido, para que por meio de sua vida e de sua instrumentalidade a obra de Deus cresça. Nós precisamos crescer na fé. Há um lema na musculação chamada, eu não faço musculação, mas eu sei que é um lema chamado no pain no gain, significa sem dor e sem ganho. Sem dor e sem ganho. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo utiliza aqui nesse texto algumas expressões de um atleta, de alguém que precisa ser bem nutrido espiritualmente para que ele possa ganhar massa espiritual e fortalecido possa então servir ao Senhor. Mas para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente cresça na fé, não é possível sem dor, sem esforço, porque sem dor e sem esforço não haverá crescimento espiritual. Então, se você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus e deseja crescer espiritualmente, é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário dor. E para crescermos na fé, precisamos ter alguém que nos instrua quanto às verdades do Evangelho. Para crescermos na fé, precisamos ter alguém que nos instrua na verdade do Evangelho. O verso 6 diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Apóstolo Paulo está aqui instruindo a Timóteo a ser um homem, a instruir a igreja de Jesus. Paulo tem uma intenção muito forte com essa carta, de encorajar Timóteo, o jovem pastor, a prosseguir com o Evangelho, a prosseguir com a pregação da palavra. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e Paulo pastoreou a igreja de Éfeso, Paulo plantou a igreja de Éfeso, Paulo teve ali com os irmãos por 3 anos. Agora, quem é o pastor da igreja de Éfeso é um jovem, Timóteo, e Paulo tem então a intenção de encorajar a Timóteo para que Timóteo possa ser um bom ministro de Jesus e por meio de sua vida instruir a igreja de Deus no Evangelho. Então, para que nós como igreja, como irmãos, possamos crescer no Evangelho, nós precisamos de ser instruídos na palavra de Deus. Nós precisamos de alguém que nos instrua quanto às verdades do Evangelho. E que instruções Paulo está se referindo aqui? Paulo diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Que instruções são essas que Paulo diz aqui? Paulo está se referindo às instruções do verso 1 a 5 do capítulo 4. Ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Paulo então está dizendo que Timóteo será um bom servo, um bom ministro, se instruir, orientar os irmãos a respeito das falsas heresias e dos falsos mestres. Então, pregar o verdadeiro evangelho
tem duplo sentido. Nós, quando pregamos o verdadeiro evangelho, nós instruímos os irmãos a respeito do falso evangelho, instruímos os irmãos a respeito das falsas doutrinas e nutrimos a igreja com o alimento verdadeiro. Nutrimos a igreja com o alimento da palavra de Deus, com a palavra de Deus. Nós ensinamos os irmãos e devemos fazer dessa forma, de acordo com a palavra do Senhor. Para sermos bem instruídos no evangelho, precisamos, meus irmãos, ser instruídos naquilo que é falso. Paulo está dizendo para Timóteo: instrua os irmãos naquilo que é o falso evangelho. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe que na caminhada da vida, imagina comigo, lembra comigo, na verdade, quando a gente pega uma estrada de um lugar para outro, nós geralmente somos instruídos por dois tipos de placas. Uma placa que vai apontar para nós o caminho, vai dizer para a gente quantos quilômetros falta até chegar, e se nós virarmos à esquerda ou à direita, nós chegaremos em tal lugar. Então nós temos placas que nos instruem a respeito do caminho, mas também há placas que nos alertam dos perigos da estrada. Nós temos placas que dizem: olha, reduz a velocidade, há uma curva perigosa à direita, há animais na pista, porque na caminhada, na estrada, nós precisamos de instrução. E o evangelho é a mesma coisa. Paulo então encoraja Timóteo a instruir os irmãos, a alertar a igreja, a ensinar a igreja a respeito do falso ensino. Precisamos então ensinar a igreja sobre o falso, mas mais do que isso, precisamos nutrir a igreja do verdadeiro. Precisamos ser nutridos do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. A continuidade do verso 6 diz: nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então Paulo orienta Timóteo a instruir naquilo que é falso, mas também nutrir naquilo que é verdadeiro. Para crescermos na fé, precisamos estar bem alimentados. O pastor precisa estar bem alimentado. E aqui eu quero trazer uma ilustração. Quando a gente pergunta a um policial em inglês a respeito de dinheiro falsificado, eles sabem identificar uma nota falsa. A polícia inglesa é conhecida no mundo como a polícia que mais descobre dinheiro falso, que mais consegue identificar uma nota falsa. E um dia perguntaram para eles como é que eles conseguem fazer isso. Se a tecnologia, o avanço das ferramentas fazem que todo momento um dinheiro é falsificado de forma diferente, como é que eles conseguem identificar o que é falso? Uma nota falsa bate na mão deles, eles conseguem dizer que é falso. Como é que eles sabem fazer isso? E eles então responderam: nós conhecemos tão bem a nota verdadeira que quando a nota falsa bate em nossa mão, a gente sabe que é falso. Nós só teremos discernimento espiritual para discernir o que é falso quando nós formos verdadeiramente nutridos pelo verdadeiro. E é interessante a gente olhar para a Bíblia, como a Bíblia usa vários textos bíblicos para mostrar para nós que a palavra de Deus é alimento espiritual. A palavra de Deus é algo que precisa alimentar a nossa vida, o nosso coração, a nossa espiritualidade. Ninguém cresce espiritualmente sem a palavra de Deus. Ninguém cresce espiritualmente sem conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Se a gente ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Veja que ele compara a palavra de Deus a um alimento. Hebreus capítulo 5, verso 11 e 14, o texto diz: quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Veja que Hebreus também compara a palavra de Deus com alimento. Se a gente olhar João capítulo 6, verso 57, Jesus vai dizer
Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. A palavra de Deus é alimento para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar nutridos da palavra de Deus. John Piper, um pastor batista já idoso, ele escreveu um livro com o título A Vida Voltada para Deus. Nesse livro ele vai dizer o seguinte: a Bíblia não é um livro-texto a ser debatido, é uma fonte que satisfaz a sede espiritual e a fome da alma. É uma revelação de Deus, um poder vivificante, uma espada de dois gumes. Nada disso, porém, muda o fato de que sem a disciplina da leitura, a Bíblia é tão incapaz como o papel. Talvez alguém tenha de ler a Bíblia para você, mas o fato é que sem a sua leitura, o seu poder e significado permanecem trancados. Nós precisamos ser nutridos pela palavra de Deus. Só cresceremos na fé se buscarmos ser alimentados pela palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos desejar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir pregações, participar de estudos bíblicos, porque nós só conhecemos o nosso Deus por meio da palavra de Deus. Mas, para crescermos na fé, precisamos praticar as verdades bíblicas. Não adianta apenas aprender a palavra na mente, ela precisa descer para o coração. Não adianta apenas alimentar a mente, o coração precisa ser aquecido pela palavra de Deus, de modo a fazer com que nós pratiquemos a palavra. Para crescermos na fé, a palavra de Deus precisa ser praticada por nós. Versos 7 a 8, Paulo vai dizer: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós, em primeiro lugar, precisamos fazer um movimento. O exercício da piedade, o primeiro movimento, o primeiro exercício é rejeitar o que não presta. O primeiro exercício é rejeitar o que não presta. Quando a gente quer crescer fisicamente, seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular, a gente precisa não apenas fazer exercício, mas precisamos restringir a nossa alimentação, rejeitar aquilo que não presta, para que então possamos ter alimentos saudáveis e a partir da prática do exercício a gente ganhar massa muscular. Assim também é a vida espiritual. A gente rejeita os alimentos que não prestam e exercitamos então na prática daquilo que é saudável. E aí nós cresceremos espiritualmente. Paulo diz: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas. Fábulas profanas de velhas eram ensinamentos falsos a respeito de Deus que vinham da tradição e da cultura. Paulo está dizendo: rejeite essas coisas, rejeite essas fábulas, rejeite essas ideologias, rejeite essas coisas que não têm nada a ver com Deus. Quantas vezes nós somos extremamente influenciados por filosofias, ideologias, pensamentos desse mundo que não tem nada a ver em relação com a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes? Às vezes a gente pensa assim, lá na igreja a gente tem muitos pais que têm seus filhos agora jovens e adolescentes que não estão mais na igreja. E às vezes a gente pensa assim: mas meu Deus, eu criei meus filhos na igreja, eu levava para a igreja todo domingo, ele fazia com que eles participassem da escola bíblica dominical, do culto infantil, e eles cresceram e agora se desviaram. E por que essas coisas acontecem? Porque muitas vezes nós achamos que é suficiente trazer os filhos para a igreja, mas o que a palavra de Deus nos exorta é ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Os nossos filhos estão sendo induzidos a filosofia de vida que não é compatível com a palavra. Na escola,
na televisão, na internet, no celular, eles são inundados de falsas filosofias, ideologias, que vai fazer com que eles duvidem do próprio Deus, vai fazer com que eles se rebelem contra Deus. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós deixamos de ser referenciais para os nossos filhos. O professor da escola se torna um referencial, o amigo se torna um referencial. Então eles dão mais credibilidade em ouvir o amigo e ouvir o professor do que o pai dentro de casa, porque a fé não pode ser apenas comunicada, a fé precisa ser vivida. Não adianta dizer para os filhos o que é certo, nós devemos viver o certo com os filhos. A Bíblia fala que nós devemos ensinar os filhos no caminho. Portanto, nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa piedade, rejeitando o que não presta. Esse é o primeiro ponto. Depois de ser alertado pela verdade, precisamos desejar não mais nos alimentar com aquilo que vai fazer mal à nossa vida espiritual. Precisamos ter disciplina em negar a nós mesmos. O segundo exercício na piedade é fazer exercícios espirituais. O texto 7, verso 7, parte B, verso 8 diz: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Por que Paulo diz que o exercício físico é de pouco proveito? Paulo não está dizendo que o exercício físico não tem proveito. Ele está dizendo que é de pouco proveito. Por quê? Porque o exercício físico só traz frutos para esta vida. Exercitar fisicamente vai fazer com que nós sejamos saudáveis para esta vida. Por isso que ele diz que ela é de pouco proveito, porque a vida que nós temos aqui, ela é curta, ela é como um sopro, ela passa no estalar de dedos. E muitas vezes nós exercitamos apenas para esta vida, e Paulo quer nos alertar que o exercício da piedade, ele é muito mais proveitoso, porque ele não é apenas para esta vida, mas é para o presente e para o futuro. Porque para o presente ele transforma a nossa vida e nos aponta para uma herança gloriosa que nos aguarda. Viver piedosamente é ter uma vida de reverência, de respeito a Deus, buscar viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. Exercitar a piedade é buscar fazer tudo para a glória de Deus. O exercício da piedade vai mudar a nossa vida hoje, no presente, e ainda vai apontar para a nossa herança no futuro. Buscar exercitar a piedade é buscar viver uma transformação de vida. Se você buscar exercitar a piedade, o seu casamento vai mudar, a criação dos teus filhos vai mudar, a tua maneira de lidar com a sociedade vai mudar, a maneira que você enxerga a vida vai mudar, a forma com que você se relaciona com seus irmãos vai mudar, a forma que você serve a Deus na igreja vai mudar. Se você compreender que o exercício da piedade exige de você fazer tudo para a glória de Deus, você vai precisar buscar saber o que Deus espera que você seja, o que Deus espera que você faça. E a Bíblia te instrui, porque Deus espera que você seja um pai para a glória de Deus, e a Bíblia vai te instruir para isso. Deus espera que você seja um marido para a glória de Deus, e a Bíblia vai te instruir a ser isso. Deus espera que você seja uma esposa para a glória de Deus, e a Bíblia vai te instruir a ser isso. Deus espera que você seja filho, filha para a glória de Deus, e a Bíblia te instrui a ser isso. Deus espera que você seja um irmão em Cristo para a glória de Deus, que você sirva a igreja para a glória de Deus, e a Bíblia vai te instruir isso, porque Deus, em seu divino poder, nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 11, a Bíblia diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé
a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, escrevendo sua segunda carta, ele diz isso, que no divino poder de Deus, Deus nos dá tudo o que precisamos para a vida e para uma vida piedosa. Deus nos dá tudo que necessitamos para a manutenção da vida e para viver uma vida para a glória de Deus. E aonde está esse poder? Aonde está estas bênçãos? Ele vai dizer, no pleno conhecimento de Deus. É no pleno conhecimento de Deus que nós somos alimentados de tal forma a viver uma vida em piedade. E aí ele vai dizer, olha, acrescente a sua fé, a virtude, o domínio próprio, o amor, a fraternidade, a piedade. Ele está dizendo características espirituais que precisam estar sendo acrescentadas à nossa fé, ao ponto de nós crescermos espiritualmente. E se essas coisas estiverem sendo alimentadas em nossa vida, nós seremos produtivos, porque elas impedirão, no pleno conhecimento de Deus, que sejamos improdutivos e inoperantes. Então, para crescermos espiritualmente ao ponto de servirmos ao Senhor de forma produtiva, precisamos exercitar a piedade, e só exercitaremos a piedade se utilizarmos dos meios que Deus nos deu para isso, e nós chamamos de meios de graça: oração, estudo e meditação da palavra, comunhão, participação das ordenanças divinas, serviço. Sem essas coisas nós não cresceremos na vida espiritual, e se nós não crescermos na vida espiritual, nós não seremos produtivos na obra do Senhor. Paulo vai dizer no verso 9, esta afirmação é fiel e digna de plena aceitação. Paulo então está dizendo que a vida piedosa é a forma que devemos viver, pois ela tem promessas para a vida presente e futura. Essa mensagem é digna de aceitação. Essa mensagem é uma afirmação fiel. Paulo reafirma então o que ele está dizendo. É um recurso teórico que Paulo faz aqui, é um recurso literário. Ele usa isso várias vezes em suas cartas. Ele, por exemplo, vai dizer, ele ensina uma doutrina e depois ele diz, olha, eu volto a afirmar estas coisas, porque ele quer chamar a atenção para aquilo que ele está ensinando. Então, viver uma vida piedosa é viver uma vida digna de toda aceitação. Mas Paulo vai além. Ele vai mostrar para nós que para crescermos na fé, precisamos servir a igreja. Então a gente precisa, como disse anteriormente, em primeiro lugar, só para fixar na mente dos irmãos, nós precisamos ter instrução da verdade do Evangelho, e essa verdade é tanto apontando aquilo que é falso e nos nutrindo do que é verdadeiro. Precisamos praticar as verdades bíblicas de modo a nos tornarmos piedosos. Em terceiro lugar, nós precisamos servir a Deus na igreja. O texto diz do verso 10 a 11, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordenem e ensinem estas coisas. Por essa verdade, Paulo trabalha e luta. Pela igreja, Paulo entrega a sua vida e está disposto a passar pelos maiores desertos e vales. A palavra que é traduzida aqui para trabalho é labutar. É um esforço tremendo, um trabalho que gera cansaço. A palavra que é traduzida para luta é agonia. Ou seja, Paulo está dizendo que o trabalho cristão ele gera labor, esforço e angústia no coração. Se nós quisermos crescer espiritualmente,
nós precisamos servir ao Senhor de uma forma a estarmos inteiramente comprometidos com a obra do Senhor. E estar inteiramente comprometidos com a obra do Senhor vai fazer com que o nosso coração deseje isso, o nosso coração anseie por isso, o nosso coração seja colocado à disposição do serviço do Senhor. Eu quero usar um texto de Efésios capítulo 3, verso 1 e 2 como uma ilustração do que Paulo quer ensinar aqui. Efésios capítulo 3, verso 1 e 2 vai dizer assim: até cafezinho me servir, ó. Diz assim: tá bom, eu gosto, café de qualquer jeito, mas tá ótimo, tá melhor do que o do Neto e do Kleber. Efésios 3, verso 1 e 2 diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Eu quero que vocês olhem comigo para essas palavras de Paulo na perspectiva do serviço cristão. Olha o que Paulo está dizendo aqui: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Paulo está dizendo: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, mas Paulo está preso em Roma. Obrigado, irmão. E agora, hein? Qual que eu escolho? O quentinho? Então tá bom. Queima a boca o quentinho. Mas presta atenção aqui, meus irmãos. Paulo, ele está dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo. Como assim Paulo é prisioneiro de Cristo? Paulo, quando escreve a carta de Éfeso, ele está preso. Ele está preso em Roma. Mas ele diz que não é um prisioneiro de Roma. Ele não diz que é um prisioneiro de Nero. Ele diz que é um prisioneiro de Cristo. Porque Paulo consegue olhar para a vida não com um olhar pautado apenas nas circunstâncias. Paulo olha além das circunstâncias. Paulo olha para a sua prisão e entende que essa prisão está dentro da vontade soberana de Deus. Paulo entende que as circunstâncias da vida não são a última palavra, não são o que determinam aquilo que ele faz. Ele sabe que Deus está acima de qualquer circunstância. Paulo não olha para o seu problema e diz: meu Deus, por que estou vivendo isso? Mas ele diz: Senhor, o que posso fazer diante a isso para servir o Senhor e o seu nome ser glorificado? Paulo, então, não permite que as circunstâncias difíceis da sua vida o impeçam de servir ao Senhor. E geralmente nós deixamos de servir ao Senhor por conta das circunstâncias da vida. Nós temos uma geração que diz assim, que não consegue, assumir responsabilidades ao mesmo tempo. Eu vejo jovens lá na igreja que viram: pastor, eu não vou deixar de servir a igreja porque agora eu comecei a trabalhar. Como assim? Pastor, eu vou deixar de servir a igreja porque eu estou fazendo faculdade. E o que tem a ver? Nós somos chamados a exercer os nossos papéis. Esse é o nosso grande desafio. As circunstâncias da vida não podem nos impedir de servir ao Senhor. E por que elas não impedem? Porque o nosso coração está em chamas por Deus. Paulo amava a Deus. Paulo amava a igreja de Cristo. Então ele olha para a sua prisão não com um olhar vitimizado, mas tenta buscar um propósito de Deus naquilo que ele está vivendo. E Paulo estava sofrendo, ele estava preso. A circunstância de Paulo era muito difícil, mas ele não olhava para a circunstância como um impedimento para servir a Deus, mas olhava para Deus para enfrentar as circunstâncias. E devemos fazer da mesma forma hoje. Talvez você esteja enfrentando muitos problemas, e esses problemas têm impedido você de servir, e às vezes até mesmo de perseverar na fé. Veja, eu não estou dizendo que você não está vivendo o problema, não estou dizendo que isso é uma ilusão, e muito menos estou desmerecendo a sua dor. Eu sei que há problemas na vida que dói. O que quero dizer é que quando olhamos apenas para o nosso problema, nos encolhemos em nós mesmos e perdemos a capacidade de reverter o jogo e de encontrar um sentido que
vai glorificar a Deus. Nossa autopiedade vai fazer com que soframos mais e removerá de nós o aprendizado da dor, a experiência com Deus, o amadurecimento espiritual e, acima de tudo, a capacidade de viver esses momentos para a glória de Deus. Os problemas circunstanciais da vida forjam a nossa fé e nos trazem maturidade. Sem isto, nunca saberemos ao certo se nossa fé está verdadeiramente alicerçada na rocha que nos sustenta. E nós somos rápidos para correr do problema, quando na verdade são os problemas da vida que vão forjar o nosso caráter espiritual. É a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia que vai nos formar, nos forjar, vai fazer com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E muitas vezes nós negamos isso o tempo todo. Nós não queremos viver os problemas, mas quando eles acontecem, nós precisamos olhar além dos problemas. Nós devemos olhar para Deus, não para os problemas. Nós estávamos hoje no seminário meditando em Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse capítulo 4 é uma revelação que Jesus dá a João na ilha de Pátimo, num momento dificílimo da vida da igreja. A vida da igreja, a igreja estava perseguida pelo maior poder estatal da época, o maior exército militar que o tempo já viu. Muitos dos apóstolos haviam morrido. Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, perseguido. E João está na ilha de Pátimo. A expectativa do evangelho era nenhuma. Mas o que Deus faz? Chama João para ver as coisas a partir do céu. Apocalipse capítulo 4 diz que uma porta se abre no céu. E a voz que falava com João, diz: João, suba para cá, que eu te mostrarei as coisas que irão acontecer. E quando João sobe espiritualmente ao céu, ele vê um trono e alguém sentado no trono. O trono do universo não estava vazio. Ele vê alguém sentado no trono e alguém que governa a história. A visão do Apocalipse é para dizer para a igreja: eu estou cuidando da igreja, eu estou cuidando da história e eu cuidarei de vocês até o fim. Somos chamados então para olhar para as circunstâncias, apesar das circunstâncias, mas olhar primeiro para Deus. Então nós não podemos fazer com que as circunstâncias da vida nos impeçam de trabalhar. Pelo contrário, devemos trabalhar em todo momento para Deus. Então, se você faz faculdade, se você trabalha, glória a Deus por isso. Não permita que essas coisas impeçam o serviço do Senhor na casa do Senhor. Paulo estava preso, não estava? Ele não podia mais pregar, ele não podia estar nas igrejas, ele não podia viajar para fazer suas missões. Imagina se Paulo cruzasse os braços e dissesse: agora eu não posso servir mais a Deus, as minhas circunstâncias me atrapalham, eu não posso mais estar com os irmãos, eu não posso mais pregar a palavra, eu tão somente preciso esperar o tempo passar para que as coisas melhorem. Paulo não faz isso. Paulo se adapta à sua realidade. Isso é extraordinário, sabe por quê? A carta que nós temos para a igreja de Éfeso, a carta que nós temos para 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta que nós temos para Colossenses, a carta que nós temos para Filemão, são cartas que Paulo escreveu na prisão. Se Paulo cruzasse os braços e fizesse com que as circunstâncias o impedissem de servir a Deus, nós não teríamos essas preciosas, esse tesouro da palavra de Deus em nossas mãos. Mas Paulo olhou as suas circunstâncias e se adaptou às suas circunstâncias para servir ao Senhor. Ele não pode viajar, mas eu posso escrever. Eu não posso pregar, mas eu posso orar. E Paulo orava constantemente pela igreja. Paulo então escrevia para instruir a igreja de Jesus, porque as circunstâncias, elas não são suficientes para impedir o nosso serviço no Senhor. Para que nós então sejamos constantes no serviço, nós não podemos olhar para as circunstâncias. Mas ainda nesse exemplo, Paulo vai nos ensinar uma outra preciosidade sobre o serviço. Ele diz que fazia isso por amor dos gentios. Veja o texto, Efésios ainda, capítulo 3, verso 1, ele diz: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Paulo se sentia prisioneiro de Jesus, mas ele fazia isso porque o
seu coração era impulsionado por amor à igreja. Quando nós amamos a igreja, nós serviremos a Deus com alegria. Quando nós amamos a igreja, nós avançaremos na obra do Senhor. Paulo não apenas entendia, mas ele amava. Desde a sua conversão, ele entendeu que passou a ser um servo de Cristo, e como servo estava disposto a obedecer ao seu Senhor até o fim. Mas ele não apenas servia por obediência, mas aprendeu a amar a sua missão, e a sua missão era pregar aos gentios. Foi por causa desta missão que ele sofreu tanto, mas valeu muito a pena, porque amava o seu Deus e amava os gentios e amava o que fazia. Paulo sofreu muito, mas valeu a pena. E ele escreve várias cartas: vocês são a minha recompensa. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo, quando escreve disso, ele diz: vocês são a minha alegria, minha coroa. Coroa que é de recompensa. Paulo diz: a igreja é minha recompensa. O meu serviço vale a pena por causa da igreja de Jesus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 e 13. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Ele escreve para Coríntios e diz: eu trato vocês como meus filhos. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, Gálatas capítulo 4, verso 19: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo diz que sente dor como uma mãe que está gerando um filho. Ele chama os Gálatas de filhos. Aos Tessalonicenses ele vai dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 e 8: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Meus irmãos, precisamos ser motivados pelo amor, pelo verdadeiro amor, e não por uma autogratificação ou por um sentimento de troca. Sabe qual é o grande problema nas igrejas dos nossos dias? É que nós vamos para a igreja não para se entregar, mas para receber. Nós vamos para a igreja para receber de Deus e não para entregar. Nós vamos para a igreja para ser abençoados por Deus e não para ser bênção para outra pessoa. Nós vamos para a igreja muitas vezes porque queremos de Deus algo que vai fazer sentido à nossa própria vida, e muitas vezes deixamos de ser instrumento de Deus para fazer sentido à vida de outros. A igreja é muito mais do que aquilo que nós fazemos aqui. O culto é um serviço de adoração de todos nós. Não é só de quem está aqui em cima, não é só de quem toca, não é só de quem prega, mas de todos nós. Nós precisamos entender então a nossa parte no serviço. E amor não é um sentimento de troca, de autogratificação. O verdadeiro amor é o que se entrega. O amor não tem a ver comigo, tem sempre a ver com o outro. Erramos quando esperamos estímulos externos para provocar um sentimento interno. Na verdade, o amor é o sentimento interno que nos impulsiona a entregar externamente. O amor não tem a ver com o que eu recebo de alguém, mas tem a ver do que eu dou para alguém. O amor é atributo já recebido. Não precisamos receber amor, pois Deus já nos comunicou o amor. Se temos de Deus, não somos carentes de amor. Precisamos entregar amor, nos doar em amor. Deus nos comunica amor para que nós possamos amar uns aos outros. Talvez a dificuldade que você esteja enfrentando seja exatamente por isso. O teu problema virou um gigante, seu amor um anão. Digo talvez, porque talvez você esteja olhando tanto para o seu próprio problema que faz com que ele esteja esperando que o outro te dê aquilo que você precisa dar. Talvez você diga assim: Deus não me ama, mas na verdade é você que deve amá-lo mais. Talvez você diga: minha esposa não me ama, mas na verdade é você que deve amá-la mais.
Talvez você diga: a igreja não me ama, mas talvez seja você que deve amá-la mais. Talvez você diga: ninguém me ama, mas talvez seja você que deve amar mais as pessoas. O amor é a motivação correta para suportarmos a dor sem perder o foco. Então, para servir a Deus de forma constante, nós precisamos não olhar para as circunstâncias, nós devemos ser motivados pelo amor. Mas ainda, em terceiro lugar, Paulo, ainda aqui nesse texto de Efésios capítulo 3, vai nos ensinar uma outra verdade importante. Ele diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Para servir a Deus, meus irmãos, nós precisamos ser responsáveis. A responsabilidade, meus irmãos, é a obrigação de responder ao nosso chamado. Sabe o que é responsabilidade? A obrigação de responder um chamado. Responsabilidade significa isso: a obrigação de responder o nosso chamado. A Paulo foi confiado a economia da graça de Deus. A palavra traduzida para responsabilidade é economia. Oikos igual casa, nomos igual administração. Economia seria a administração da casa. Paulo então está dizendo que a ele foi imposto a administração da graça de Deus para os gentios, e por isso que a NVI traduz como responsabilidade. Paulo sabia que Deus o havia designado para a missão de pregar aos gentios, embora soubesse que tinha pouca força ou virtude para cumprir com essa missão. Ele perseverou, pois conta com o próprio Senhor para capacitá-lo para tal projeto. Paulo nos ensina muito sobre a responsabilidade, que nada mais é que a obrigação de responder ao nosso chamado. Somos chamados na vida a responder para diversos papéis, e a esses papéis somos obrigados a responder de uma maneira que dê louvor a Deus. Portanto, somos chamados à responsabilidade. Hoje vivemos num tempo em que nos sentimos tão sobrecarregados que desejamos o tempo todo abrir mão de responsabilidade, como se isso fosse possível, mas não é, pela própria definição do termo. Não dá para abrir mão de responder aquilo que somos chamados. No fundo, o que vamos fazer é responder mal o nosso chamado, mas sempre responderemos de alguma forma. Ser irresponsável é responder mal ao chamado. Então, abrir mão da responsabilidade não me livra da responsabilidade, só me faz ser irresponsável. E não apenas isso, mas deixamos de ser abençoados, pois a responsabilidade vai nos dar a capacidade de perseverar, de nos adaptarmos às circunstâncias e de prosseguirmos o chamado do Senhor. Se cada um de vocês se sentirem responsáveis pelo trabalho neste lugar para alcançar este bairro para Jesus, eu não tenho dúvidas de que essa obra vai crescer. Meus irmãos, eu quero encerrar a minha palavra contando uma breve experiência. Eu, quando assumi minha primeira igreja no Rio de Janeiro, a PIB do Parque, parecida, né? A PIB da ponte não, né? É a ponte, né? A igreja, ela estava quase fechando as portas. Ela ficava numa comunidade no Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu. E quando eu cheguei na igreja, nós tínhamos 15 membros ativos. Dos 15, no primeiro ano morreram 4. Os irmãos brincavam, falavam: pastor veio para renovar a igreja. Mas era porque dos 15 irmãos, todos eles eram idosos. Eu era o mais novo da igreja, eu tinha 28 anos na época. Perdão, o mais novo era minha esposa, não ela está aqui. Ela é 3 anos mais nova do que eu. Mas não tinha jovens na igreja, nós não tínhamos crianças na igreja, nós só tínhamos idosos. Mas aqueles irmãos entenderam que a responsabilidade deles era fazer aquela igreja frutificar para a glória de Deus. E aqueles irmãos então se uniram, irmãos idosos, para evangelizar aquele bairro. E nós fizemos um trabalho de cruzada evangelística, que eu saía com os idosos da igreja, com o seu Nélio, por exemplo, que depois faleceu naquele ano, é um dos que faleceram. Ia de porta em porta para convidar os irmãos para receber uma visita na sua casa da igreja. Então rodávamos o bairro inteiro com irmãos idosos, irmãos que talvez não tinham muita força física,
mas tinha um coração apaixonado por Jesus. No primeiro ano do trabalho, nós saímos de 15 para 50 por causa do trabalho daqueles irmãos. Aqueles irmãos eram apaixonados por Jesus. No passar do tempo, foram chegando jovens, foram chegando crianças, e o trabalho foi se consolidando. Mas o ponto é, se nós colocarmos o coração na obra, se nós amarmos a Deus de todo o coração, amarmos uns aos outros, se vivermos em unidade, amando fraternalmente uns aos outros, o mundo vai olhar para nós, vai desejar participar da nossa comunhão. Sabe por quê? A igreja é um grande milagre. Nós não precisamos fazer com que o coxo ande. Nós não precisamos fazer com que o cego veja, que o surdo ouça. Sabe por quê? Eu explico, meus irmãos. Quando a gente olha para os milagres que aconteceram no Novo Testamento, Jesus fez muitos milagres, mas Jesus precisava dos milagres para testificar de que de fato ele era o Filho de Deus que veio ao mundo, o Messias prometido. E quando então ficou claro que Jesus era o Messias prometido, ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e antes de subir aos céus ele comissiona os discípulos a ir por todo mundo pregar o Evangelho. Mas como aqueles homens galileus poderiam de fato serem reconhecidos como discípulos de Cristo? Quando eles então, além da pregação, demonstrassem o poder do seu Senhor. Então Paulo curava como Jesus, Pedro curava como Jesus. Mas com o avançar da igreja primitiva, comunidades cristãs começaram a ser plantadas. Surge a igreja de Éfeso, surge a igreja de Colossos, surge a igreja de Esmirna, surge a igreja de Tessalônica, surge a igreja de Filipos, surge a igreja de Roma, surge a igreja de Antioquia, surge a igreja de Jerusalém, e comunidades começam a ser plantadas. Quando passa o primeiro século, a gente começa a não ter mais notícias desses milagres. Por quê? Porque o milagre agora é a igreja. Porque a barreira da inimizade foi removida. Judeus e gentios, gregos, romanos, escravos e livres, homens e mulheres, fazem parte de uma única comunidade, de uma única família, a família de Deus. Nós somos um milagre. Portanto, quanto mais andarmos em unidade, em amor a Deus e à obra, mais Deus será visto por essa comunidade. E quanto mais Deus for visto, mais pessoas serão atraídas pelo Evangelho da graça de Deus. Portanto, essa obra sua, Deus te chamou para isso. Essa é a tua responsabilidade. Ame a Deus, ame a igreja local e sirva. Esse serviço é de esforço. Olhe para Paulo. Por último, eu quero encerrar com a história de Inácio de Antioquia. Deixa eu falar sobre ele no seminário hoje. Inácio de Antioquia era bispo de Antioquia no segundo século. Ele, já idoso, foi denunciado e preso pelas autoridades romanas. No caminho para Roma, ele escreve 7 cartas. E uma das cartas que ele escreve é para a igreja de Roma. Por quê? Já no segundo século, a igreja de Roma, ela estava crescendo. E muito provavelmente havia irmãos ali que poderiam talvez mexer os pauzinhos. Vocês falam isso, mexer os pauzinhos? Lá no Rio a gente diz isso, né? Tentar ajeitar as coisas para poder impedir que ele fosse martirizado. Mas ele escreve uma carta dizendo: não impeça meu martírio, não me tire a honra de morrer pelo meu Senhor. Ele disse: o meu amor foi crucificado, eu quero estar com ele. Ele então foi devorado às feras, mas ele fez isso porque ele tinha uma certeza de que o trabalho nunca é em vão. E por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Nosso trabalho nunca é em vão. Sabe por quê? A morte foi vencida e nós viveremos eternamente com nosso Senhor. Então se dedique, se esforce, trabalhe, exercite a piedade, cresça na fé. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Queria que você meditasse um pouco naquilo que você ouviu. E eu quero te fazer algumas perguntas. Será que você tem de fato se dedicado da maneira que você deve? Será que você tem amado seu Senhor da forma que você deve amar? Será que nós não estamos tão confortáveis nesse mundo? As nossas preocupações estão tão voltadas para as coisas desta vida, que muitas vezes as boas coisas que Deus tem nos dado têm impedido que nós possamos servir a Deus? Temos tudo e muito mais do que os apóstolos tiveram. Mas o que nós precisamos hoje não é de mais tecnologia, não é de mais dinheiro. O que nós precisamos hoje é de mais corações, corações que queimam, que ardem pelo Senhor e por sua obra. Deus espera que a gente cresça em piedade, cresça na fé, cresça no amor de tal forma que isso não fique retido em nós e que isso transborde de tal maneira e seja demonstrado pelos nossos frutos, fruto de uma vida piedosa, fruto de um serviço ao Senhor, fruto de buscar viver para Deus em todas as circunstâncias. Isso é possível para você, isso é possível para mim, porque o próprio Deus nos capacita a isso. É um poder sobrenatural que Deus nos dá. Isso não vem de nós, mas basta que o nosso coração esteja nele, para que então nele nós estejamos e ele em nós, e assim avançaremos na obra de Deus. Pensa nisso e Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar com meus irmãos. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos instrui, nos exorta, nos conforta, nos encoraja, que possamos avançar, ó Deus, que o nosso coração possa se arder pelo Senhor, ao ponto de buscarmos viver para o Senhor em todas as esferas da vida, nas funções que precisamos representar nesta vida para a glória do teu nome, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ser o melhor cidadão que nós pudermos. Nos ajude, ó Deus, a sermos o melhor pai que pudermos, a melhor mãe que pudermos, os melhores filhos que pudermos. Nos ajude, ó Deus, a ser o melhor funcionário que pudermos, o melhor patrão que pudermos. Nos ajude, ó Deus, a ser o melhor crente que pudermos. Nos ajude, ó Deus, a sermos, ó Deus, a praticarmos o serviço da melhor maneira que pudermos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, nos faça entender que somos chamados não apenas para viver para o Senhor após a morte, mas somos chamados para negar a nós mesmos hoje e para vivermos para o Senhor aqui e agora. Ó Deus, a tua palavra nos instrui que o exercício da piedade tem grande proveito, porque é para o presente, não apenas para o futuro, é para o presente e para o futuro. Nos ajude, ó Deus, a nos exercitarmos na piedade. Muito obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos. Continua abençoando esta comunidade, ó Deus, que ela cresça, que ela avance, que ela cresça no conhecimento do Senhor, na vida espiritual, no serviço, na piedade, na proclamação do Evangelho, no amor fraternal, ó Deus, no amor por esse bairro, no amor, ó Deus, pelos vizinhos que aqui estão, ó Deus, ao redor da igreja, que essa igreja avance, ó Deus, na tua obra. Abençoe, ó Deus, os pastores desta igreja, Deus, encoraja-os, dá tudo aquilo que eles necessitam, ó Deus, para a vida e para a vida de piedade. Ó Deus, sustenta os teus servos, sustenta, ó Deus, esta igreja, Senhor, é tua igreja, meu Pai. É o que nós pedimos, ó Deus, que esse trabalho avance, ó Deus, e que possamos receber cada vez mais boas notícias da obra que o Senhor tem feito neste lugar, na vida dos irmãos e através da vida dos irmãos.
É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jefferson.